Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente usa o Await of Things. Bom, aqui eu vou começar mostrando como é que uma promise funciona, né? Na última aula eu também já mostrei sobre promise, mas aqui eu vou mostrar o que é o fetch. O fetch é como a gente faz requisições para APIs, né, na internet. Então eu peguei aqui uma API chamada ViaCep e nessa API ela não precisa de autenticação, ela é uma API livre, então a gente pode chamar ela para o nosso teste aqui à vontade. O fetch ele é uma função que foi incluída nas últimas versões, né, dos browsers, já aceitam esse comando aqui. Ele serve para fazer requisições web, tá? Uma API, ela é um endereço web, né, que retorna dados, normalmente em JSON. Nesse caso, a gente pode obter a documentação aqui no site viacep.com.br, mas a gente consegue chamar o serviço da URL e obter o resultado via JSON, ok? Então, eu separei aqui dois links da API e a API é exatamente isso. A gente chama esse endereço aqui, por exemplo, e ele me retorna uma lista de endereços que ele achou com o critério que eu mandei. Eu mandei o estado São Paulo, cidade São Paulo e o texto aqui Lino Coutinho, certo? Então ele retornou todas as Lino Coutinhos que ele achou em São Paulo, ok? O outro endpoint é de um CEP específico, então se eu sei o CEP eu posso mandar. Aqui, nesse específico, no CEP específico, ele só retorna um objeto direto, um JSON, né? E no outro aqui, ele retorna um array com vários objetos. Então a gente pode trabalhar com esses dois endpoints. Voltando aqui para o request, a gente consegue ver o que acontece quando eu chamo o fetch no endereço, tá? Esse é o endereço do CEP específico. Eu dei um console log na response aqui, que o response é o que eu obtive de resposta do fetch, tá? E ele me escreveu aqui no console, ele retorna uma promise. Quando a gente recebe o resultado da promise, como que a gente faz para trabalhar com o resultado, né? Da última aula da promise, a gente aprendeu que é o then, né? Então, para eu pegar o que vai vir de resposta, né? Eu vou trocar o nome de response para promise, tá? E aqui eu vou listar o promise, só para a gente ver que a promise foi criada. E o then eu vou conseguir trabalhar com a resposta, tá? O response vai ser no then, tá? Lembrando que essa variável response, esses nomes que eu coloco aqui, pode ser qualquer nome. Ele é uma variável, um parâmetro qualquer. Podia chamar de res, tá? Response. É que eu sigo alguns best practices, né? Algumas boas práticas da programação. Então, às vezes eu vou digitando os nomes que é a convenção dos programadores de usar esses nomes específicos, né? E com isso, esses nomes parece que a gente tem que digitar esses nomes, mas não é obrigado não, pode escolher qualquer nome que quiser. E aqui eu vou trocar para promise, claro. Promise.then response. Eu vou dar um console log no response, ok? Bom, a gente tem a promise aqui e o response. O response, ele me deu um objeto. Então eu tenho aqui o meu response, tá? E para eu obter a resposta do fetch, né? Eu pego aqui e eu tenho que converter para JSON, tá? Só que o JSON também é uma outra promise, como a gente pode ver. Então, eu vou até escrever o nome aqui, ó. Aqui é a do fetch, é a promise do fetch. E aqui é a promise do JSON, ok? Tá, então, a promise do JSON foi até escrita depois mesmo, estando aqui na frente, porque ela é uma requisição assíncrona. Então, só quando a gente obtém a resposta que a gente escreve esse console log, né? Então, eu teria que fazer como isso daqui? Eu teria que colocar, salvar o JSON aqui, ó. Promise JSON, vou criar uma outra variável chamada promise JSON. E aí, eu extraio o JSON. E aí, depois eu tenho que fazer aqui, promise JSON.then, né?
Vou colocar aqui response do JSON, só para a gente saber o que está acontecendo, né? E eu vou programando promises aqui, tá? console.log res.json. Isso seria para eu extrair o valor, tá? Então, é uma promise e dentro dela eu tenho uma outra promise e aí eu vou encadeando promises. Então, o código com isso vai ficando um pouco mais complexo do que deveria ser, né? Então, uma das alternativas nesse caso seria, tá? Eu posso aninhar as cláusulas then, tá? Aninhar seria colocar uma embaixo da outra. Então, numa promise, se eu retornar, por exemplo, esse JSON aqui, que a promise ela é uma função, certo? Então, eu vou dar um return nessa função, ok? Fechar o then, tá? Fechei o then. E eu vou abrir um outro then, e aí nesse outro then eu vou falar que o retorno da primeira função é o parâmetro da segunda, tá? Então, nesse outro then, vamos organizar aqui, ele vai retornar outra promise, ele na verdade retornou a promise JSON, né? Nesse caso, como ela é uma promise, já vai gerar o then direto. Então, eu estou retornando a promise, e no then dessa promise, que seria essa mesma linha aqui, eu já removi, tá? Eu consigo, ok. Bom, essa seria a outra forma de fazer. Em vez de ter as versões, deixa eu voltar aqui. Vou salvar como que estava o nosso status anterior, tá? Esse era o status anterior, vou só salvar aqui. Eu vou colocar o status simplificado, para a gente comparar ele. Tá? Eu vou colocar aqui. Bom, é muito mais simples de entender essa daqui, porque eu tenho aqui uma função e dentro dessa função eu tenho que extrair a outra promise. Dentro da outra promise eu tenho que criar um método then aqui, de novo, uma função then para receber o retorno da promise interna, tá? Bom, dessa forma ela fica mais simples, porque eu pego e já retorno a outra promise aqui e faço um outro then. Então esse segundo then pertence a essa segunda promise, não a primeira promise. Mas mesmo assim, além de ele ser, mesmo sendo mais simples, ele acaba sendo confuso, porque o resultado promise JSON, ele não é da promise, nem do fetch, nem nada. Ele é do JSON aqui. Então, o JSON é uma promise que foi retornada, e então o then pertence a esse JSON. Ela ainda é confusa. Uma maneira de simplificar isso, né, é com o async await, né? Então, eu vou criar uma função aqui para facilitar a nossa vida, né? Eu vou criar ela como arrow function. Então ela vai chamar assim getSep, ok? E eu vou passar o sep que eu quero para essa função, tá? Vou passar o sep e eu vou trabalhar aqui dentro do getSep. Eu vou falar que eu vou passar esse promise aqui para dentro, tá? Então o getSep vai chamar o fetch. O fetch ele é uma promise, ok? E eu posso colocar esse código aqui, simplificado, tá? Aqui dentro, tá? Eu vou transformar ele numa função. E para deixar ele mais legal, eu tirei essa promise aqui, tá? Para deixar ele mais legal, eu vou deixar dinâmico aqui o valor do sep, né? Porque aí eu posso passar qualquer sep e minha função consegue consultar qualquer sep. Olha lá, pronto. Eu fiz a interpolação de string aqui para injetar o sep na URL, tá? E vou criar minha promise normalmente e, teoricamente, ela vai funcionar. Vamos ver. GetSep, tá? Eu vou passar 042070000, ok? Esse é o sep que eu quero. Olha lá, mostrou. Se eu quiser chamar um outro sep, 4210, ok? Olha lá, dois requests diferentes, porém, né? Deixa eu puxar aqui para a gente ver mais o objeto. Ó. Então, dois requests diferentes funcionaram. Então, eu extraí minha função extrair meu código para uma função. Então, minha função getSep. Mas minha função getSep, o que ela está fazendo agora? Ela só está escrevendo console log, né?
Mas vamos supor que eu envio o CEP e eu quero saber o nome da rua, o estado, ou o objeto inteiro, tá? Eu não posso simplesmente retornar esse JSON, porque se eu retornar esse JSON, minha função já está num outro fluxo, né? Ela não é mais o return da função, né? Não seria mais do getSep. Se eu der um return aqui, vai ser um return do promise, né? Então fica complicado. Aí uma das estratégias é ou retornar o getSep como promise e depois pegar o resultado aqui num then, né? E porque o getSep seria a promise, eu teria que retornar toda essa promise e retornar o último valor. Mas isso traria mais complexidade para o código. Por isso que nesse tipo de código vale a pena a gente trabalhar com async await. Então, para promises, todas elas praticamente vale a pena a gente usar async await em vez de usar a promise, tá? A async await é para trabalhar com promise, mas eu vou explicar como é que funciona. Então, até aqui foi só para explicar um fluxo real de uma chamada num servidor via promise, tá? Para usar o async await, a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar que minha função é assíncrona, então antes do primeiro parâmetro, né, o parâmetro vai entre parênteses aqui, eu coloco o async. Tá? Minha função passou a aceitar, falar que ela aceita chamadas async. E em todas as minhas promises, eu coloco o await na frente, tá? Então, o fetch ele é uma promise, eu coloco o await na frente. O que isso vai fazer? Ele não vai mais me retornar a promise, tá? Ele vai fazer todo esse código do then por baixo dos panos e já vai me retornar o response aqui, certo? Isso é o que o async await faz, ele faz toda essa parte do then e não precisa mais digitar toda essa parte, né? Então, o response já é a minha response. Só que ainda a partir dessa response, eu preciso pegar o JSON, né? Então, meu JSON também é uma promise, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer aqui, ó. CEP vai ser o await, aguarde, que significa isso mesmo. Aguarde a resposta do JSON e coloca a resposta no CEP. É isso que vai ser o meu comando, né? Então, o CEP já está usado, claro. Response CEP, tá? Esse é o CEP de resposta. E aí eu posso retornar o meu CEP de resposta aqui na função, né? Então, quando eu chamar a função, eu vou retornar o CEP de resposta, tá? Mas também, para chamar a minha função, eu tenho que chamar ela como await, tá? Vai dar um erro aqui, por quê? Claro, não é sempre, não é tudo que vem de graça. Então, um await só pode ser chamado dentro de uma função async, tá? Como aqui eu estou na raiz do código de JavaScript, ele não é uma função async. Então, eu vou criar aqui uma função chamada init, minha função inicializadora, tá? E vou falar que ela é async, tá? E aí, vamos ver, faltou a setinha aqui, porque ela é um arrow function, tá? Então, ela é a minha função init, tá? Então, eu vou chamar o init aqui, ó. Init, que é o meu inicializador do código, ok? Tá? Então, eu vou dar um await aqui também, ó. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou dar um console log await e eu vou dar um console log await. Então, o que eu fiz aqui? O meu CEP, o meu getSep, né, pelo fato de ser uma função assim, que ele é uma promise também, tá? Então, se eu der um await, eu recebo o valor da promise. Se eu não der o await, o que eu vou receber? Eu vou receber a promise, tá vendo aqui, ó? Eu tirei o await. Então, eu recebo a promise. Então, eu poderia pegar o valor dela pela forma padrão de pegar o valor da promise. Mas, como eu estou usando o async await, eu coloco o await e eu já pego o valor. Isso facilita muito o nosso código, né? Porque o código fica mais legível, em vez de ficar toda essa complicação de ter que, se for promise, bota o then, se não for. Então, o nosso código fica muito mais simples dessa forma. Isso seria o uso do async await. E de quebra, eu já expliquei um pouco sobre o fetch.
tá? Eu posso entrar mais em detalhe no FET, eu vou entrar mais em detalhe no FET num vídeo, num dos próximos vídeos, tá? E isso era o que eu queria mostrar sobre a Sync Await. É um tópico um pouco complexo, tem que se acostumar a trabalhar com Promise, né? Para entender como ele funciona, porém quando você entende ele fica muito mais simples, né? A grande diferença é que a gente escreve menos código e o código é mais fácil de entender. Um ponto que vale a pena lembrar é que quando eu coloco o await, o código ele não vai executar a segunda linha como é o costume numa promise, tá? Ele vai aguardar aqui, porém sem travar o sistema, porque ele é uma função assíncrona, ela está rodando numa thread separada já. Era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, e se você gostou, deixa um like aí, e também indique para algum amigo que está querendo aprender a programar. Tem a série da lista de tarefas, que eu ensino desde o início a criar uma lista de tarefas em React, e tem a lista de tarefas na nuvem, então quem fizer toda a série da lista de tarefas pode continuar o projeto com a lista de tarefas na nuvem, onde eu ensino a integrar a lista de tarefas num servidor do Firebase, do Google, que facilita muito a vida do programador e a gente consegue criar aplicativos mais robustos, né? Salvando dados no banco de dados, fazendo autenticação usando o usuário do Google. E também eu tenho um outro vídeo que é bem interessante, como mandar um SMS através da programação. Então, lá eu explico como faz tudo isso. Então é isso no vídeo de hoje e um abraço.